A paz do Senhor, como base para esta 30ª aula do curso introdutório de missões, eu vou ler no capítulo 19, versículo 11 de Atos dos Apóstolos, que diz o seguinte: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Ok, estamos estudando sobre a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ele estava na cidade de Éfeso, aí quando a Bíblia diz que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Então, quem fazia os milagres era Deus, né? Por meio de Paulo. E isso é bom a gente observar, né? Agora vamos ver aqui, por que o ministério de Paulo era exemplar? Ele obedecia a palavra do Senhor, 1 Coríntios 9,16. Ele diz: ai de mim se não anunciar o Evangelho. Trabalhava em equipe, isso é muito interessante, né? Ele da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo, e quando Jacó foi abençoar Benjamim, ele o considerou aí como um lobo depredador, ou seja, um lobo depredador é em espanhol, um lobo predador. Claro que o lobo a gente deve observar o lado positivo, né? E nós observamos lá no caso de Gideão, quando o povo foi às águas ali para ser provado, né? Os aprovados foram aqueles que lamberam a água aí como um cão, né? Então observamos aí o aspecto de vigilância do cão. Mas aqui no caso do lobo selvagem, é um animal que anda em equipe, né? Ele trabalha em equipe, então isso é muito interessante. E Paulo era dessa tribo de Benjamim, né? Ele se identificou com esse aspecto aqui, né? Então, trabalhava em equipe, 1 Tessalonicenses 3, 2 e 6, Tito 1 e 5, 3, 12 e 13, Filemão 23, 24, e seguiu o exemplo do mestre, 1 Coríntios 11 e 1. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? 2 Timóteo 2 e 2, e retirava-se das igrejas em crescimento, né? Atos 13, 1, 3 e 14, 21. Isso é interessante, ele era um estrategista, né? E naquela época o cristianismo recém-fundado e Paulo chamado por Deus para trabalhar com os gentios, então ele aproveitava ao máximo aí o seu precioso tempo e ficava pouco tempo aí nas cidades. Fundava uma obra e agora ele, é claro, não abandonava os trabalhos. Ele procurava discipular aqueles crentes, ou por meio de cartas, ou através aí de seus companheiros de equipe, ou de alguma maneira ele procurava instruir os novos convertidos. Isso é muito interessante. Então ele retirava-se das igrejas em crescimento. E é interessante, os 5 dedos da mão ilustram os dons de Cristo à igreja, né? Ele mesmo, o Senhor Jesus, constituiu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres ou doutores, né? Então, aqui, esses 5 dedos aqui ilustram esse dom de Cristo. Eu creio que Paulo, ele tinha todos, ele era um apóstolo, claro, veja, o menor dedo, né? Mas é o dedo que tem condições de abarcar todos os dedos, né? É o único, né? É o que está mais distante, é o elemento que vai para lugares distantes, né? É o dedo que aguenta mais pressão, né? E uma pessoa, para ser um elemento com esse dom, com esse talento, ele precisa, é claro, de
de ser chamado por Deus, né? Ser uma pessoa qualificada pelo Senhor, capacitada pelo Senhor para resistir às pressões, né? Porque são muitas as pressões no exterior. Não é fácil ser um elemento com esse talento. Então, Paulo era um apóstolo, era também um profeta. Ele diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso está claro. Era um profeta também, um pregador da palavra de Deus, etc. Né? Era um evangelista, né? É o dedo maior, porque é o elemento que ele tem um dom especial para ganhar pessoas para Cristo, como no caso de Filipe, né? É um elemento ganhador de almas, né? E aqui pastou o dedo aqui que tem aliança aí, né? Um elemento que está casado com a igreja, que ama muito, apacenta o povo de Deus, ama muito o povo de Deus, apacenta o povo de Deus. Por isso que tem pastores que ficam muito tempo aí em uma igreja, está casado com a igreja, ok. Mas no caso do apóstolo Paulo, ele tinha esse talento pastoral, mas ele não ficava muito tempo nas igrejas pelo fato de ele, como já foi explicado aqui. E mestre, doutor, veja, ele é autor de quase a metade do Novo Testamento. Isso é indiscutível, né? Ok, então o apóstolo Paulo era um servo do Senhor que se retirava das igrejas em crescimento. Quais eram os propósitos dos milagres que Deus fazia por meio de Paulo? Então vamos observar aqui. Derrotar Satanás, desmascarar enganadores, propagar o evangelho e libertar os prisioneiros de Satanás. Qual foi o resultado do trabalho de Paulo em Éfeso? Todos foram tomados de temor. Versículo 17, a parte A, do capítulo 19, é claro. O nome do Senhor Jesus foi engrandecido, versículo 17, a parte B. A igreja recebeu nova convicção, versículos 18 e 19, de maneira poderosa. A mensagem do Senhor foi anunciada e se espalhou cada vez mais, versículo 20. E é bom observar aqui que supõe-se que foi nessa época que as igrejas da Ásia foram fundadas, aquelas igrejas mencionadas ali em Apocalipse 2 e 3, né? As igrejas da Ásia. O apóstolo, ele, como a gente já viu aqui, parece que na aula anterior, né, ele ficou 2 anos aí em uma escola aí de um homem chamado Tirano, ensinando a palavra, e daí é bem provável que tenham saído aí vários evangelistas aí para evangelizar a Ásia, né? Ok, então, agora aqui uma coisa interessante de se observar aqui é que era a mensagem de Deus que recebia a honra e não o mensageiro. Portanto, a poderosa palavra de Deus cresceu em Éfeso, como uma árvore e como uma grande árvore carregada de frutos. Mateus 13, 31 e 32. E prevaleceu sobre as falsas seitas e doutrinas daquela cidade pagã. Então isso é muito interessante. Era a palavra de Deus que crescia e não o apóstolo, o mensageiro. Hoje em dia, meu Deus do céu, quantas pessoas vaidosas, soberbas, né, que se preocupam com o nome, pelo amor de Deus, né? João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Então, quanto mais o obreiro aparece, né, mais Deus desaparece da sua vida. Então, é bom o obreiro ser... Veja, disse que há 3 regras essenciais para uma boa pesca. Primeiro, evita com cuidado que os peixes te vejam. Segundo, evita com mais cuidado que os peixes te vejam. E 3, evita com mais cuidado que os peixes te vejam. Então, obreiro que anda aparecendo muito, que quer ser aí
o tal, etc. Ora, e onde fica Jesus? Onde fica Jesus? João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Então, ele foi que homem exemplar, João Batista, que nos deixou um exemplo tremendo. Então, hoje vemos muitos obreiros vaidosos. Em vez de a palavra crescer, né? Em vez de a palavra de Deus crescer, receber a honra e a glória, não, é o obreiro que recebe a honra. Que Deus nos guarde desse espírito soberbo. Né? Ok, então é bom lembrar que não era Paulo quem crescia e prevalecia, era a mensagem de Deus que recebia a honra e não o mensageiro. Portanto, a poderosa palavra de Deus cresceu em Éfeso como uma grande árvore carregada de frutos. Mateus 13, 31 e 32. E prevaleceu sobre as falsas seitas e doutrinas daquela cidade pagã. Depois dessas coisas, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia, depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto. Mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. E para concluir aqui, veja, os milagres, já observamos aqui os propósitos aqui dos milagres, né? Extraordinários que Deus realizou por meio de Paulo. Agora é bom lembrar, ora, hoje alguém pode perguntar, e esses milagres hoje? Por que os obreiros de hoje não realizam esses milagres não são realizados aí por intermédio deles? Por quê? Veja, Deus sabe todas as coisas. Agora, muitos milagres ainda são realizados no meio do povo de Deus. Jesus continua salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. E o maior milagre hoje é a salvação de uma alma. E Jesus continua salvando em todas as partes. Então, esse é o maior milagre, a salvação, a vida eterna. Quantos que recebem milagres e não estão na igreja? Quantos? Veja aqueles 9 leprosos, só um voltou para dar glória a Deus. Então a salvação, para mim, é o maior milagre, é a maior bênção, a vida eterna, a salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.